Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula do curso Empowering English Club. E nesta aula nós vamos fazer o estudo da transcrição de um vídeo sobre o domínio das emoções. Essa aula é a quarta aula do módulo 3 e eu não podia encerrar esse módulo sem te apresentar um material como esse. Este é um vídeo do Brendon Burchard, que é um americano, um dos meus autores favoritos, que trata de assuntos de desenvolvimento pessoal, dentre eles motivação, gerenciamento do tempo e alta performance. Esse vídeo também é um pouco mais extenso do que os vídeos que estudamos até então, e por esse motivo eu não vou te dar tantos exemplos de frases utilizando o vocabulário que aparece no vídeo. Eu vou te dar informações suficientes para que você consiga ter um entendimento do vídeo quando for assisti-lo sem legenda ou escutá-lo sem legenda, ok? Então, ele é um vídeo mais longo do que os que vimos até então, por esse motivo a aula vai ser um pouco mais longa e para não alongar demais, eu decidi não dar tantos exemplos com o vocabulário que aparece no vídeo, além de que também a intenção é te desafiar para que você mesmo consiga ter uma percepção da sua evolução em termos de vocabulário e compreensão oral no decorrer desses últimos 3 meses. Vamos lá então, sem delongas, without further ado, let's get started! 5 Secrets to Developing Emotional Mastery. 5 segredos para desenvolver domínio emocional. How do you develop emotional mastery? Como você desenvolve domínio emocional? To develop something. Esse verbo aqui, develop, equivale a desenvolver, avançar ou gerar progresso para algo, dentre outros significados, mas nesse contexto do vídeo, nessa frase, ele significa desenvolver. Por exemplo, she has developed emotional control by practicing mindfulness. Ela desenvolveu controle emocional praticando mindfulness. The economy is developing fast after a long period of recession. A economia está desenvolvendo rapidamente após um longo período de recessão. A lot of folks go through their lives feeling bad about themselves. Muitas pessoas, folks é uma palavra informal para pessoas ou para um grupo específico de pessoas. Go through their lives. Todo esse chunk aqui, go through their lives, quer dizer passam suas vidas ou passam pelas suas vidas. Feeling bad about themselves. Outro chunk aqui, se sentindo mal em relação a si mesmas. Folks é uma palavra informal para se referir a pessoas ou um povo ou gente de um grupo ou tipo específico. Esse é um dos significados de folks. Some folks have been waiting for you for over an hour. Então, algumas pessoas ou um grupo de pessoas está esperando por você por mais de 1 hora. Então, over an hour, for over an hour, equivale a por mais ou a mais de 1 hora. To feel bad about yourself, se sentir mal em relação a si mesmo. He feels bad about himself when he thinks about the bad things he has done. Então, ele se sente mal em relação a si mesmo quando ele pensa nas coisas ruins que ele fez. He has done, que ele fez. Aqui é o present perfect, ele fez ou que ele tem feito. Você pode traduzir dessa forma também, tá? Things he has done, coisas que ele tem feito ou coisas que ele fez. They go through their lives, então eles passam suas vidas, and they are not resilient, e não são resilientes, when the crap hits the fan, quando a coisa fica feia. Olha só, to go through life, passar a vida ou deixar a sua vida passar. When the crap or the shit
hits the fan. Essa é uma expressão idiomática considerada offensive. Ela ofende, então a gente tem que evitar utilizá-la, a menos que sejamos num grupo muito íntimo, com pessoas muito próximas a nós. Então, toda essa expressão significa quando a coisa fica feia, tá? Ou quando você está passando por uma experiência difícil. They go through their lives. Olha, essa expressão já repetiu 3 vezes até então. Eles passam suas vidas not understanding other people. Não entendendo ou não compreendendo outras pessoas. Or worse, ou pior. They don't understand themselves. Eles não entendem eles mesmos ou eles não entendem a si mesmos. Worse é o comparativo de bad. Então, bad, ruim. Worse, pior. To be worse than something else é estar ou ser pior do que outra coisa. Por exemplo, the conditions here are worse than we thought. Então, as condições aqui são piores ou estão piores do que imaginamos ou do que pensamos. To get worse é um chunk onde aparece o comparativo worse, que é piorar, tá? Então, ele equivale a piorar. If the rain gets worse, we'll have to go back. Se a chuva piorar, nós teremos que voltar, ou we'll have to go back, teremos que retornar. So, emotionally, throughout the day, they're just up and down. Então, emocionalmente, durante o dia ou ao longo do dia, eles estão up and down, instáveis, tá? Então, up and down se refere às emoções positivas, up and down, negativas. Elas estão oscilando. It's doubts and fears. São dúvidas e medos. And hurt, e dor. And anger, e raiva. And reaction, e reação. To be up and down emotionally equivale a estar instável emocionalmente ou com emoções flutuando entre positivas, up, e negativas, down. Usamos o adjetivo moody para descrever pessoas emocionalmente instáveis ou temperamentais. Por exemplo, I tend to be moody early in the morning. Então, eu tenho a tendência a estar temperamental ou mal-humorada de manhã cedo. They never get to that point where they feel like they really connect. Eles nunca chegam àquele ponto ou ao ponto onde eles sentem que eles realmente se conectam. That they really have any solid feelings about themselves. Que eles realmente têm algum sentimento sólido sobre eles mesmos. That endure despite the situations, que persistem apesar das situações, sabe? You know? To get to that point é chegar naquele ponto específico. E to feel like you really connect, sentir que você realmente se conecta, ou que você realmente está conectado. To endure, resistir ou persistir, ou ainda aguentar ou durar bastante tempo, nesse contexto. That endure, que resiste ou que persiste, apesar das situações, despite the situations. You know? Sabe? Você entende? Everything is so situational for them, emotionally. Então, tudo é tão situacional para eles, emocionalmente falando. That it's just a constant battle to feel good. Que é somente uma batalha constante para se sentir bem. I hope that isn't the case for you. Eu espero que esse não seja o seu caso. But for a lot of people it is. Mas para muitas pessoas é.
A constant battle to feel good. Battle é uma batalha, uma guerra, uma dificuldade. Então, a constant battle é uma batalha constante to feel good, para se sentir bem, to feel good, to feel well, se sentir bem, se sentir em uma boa condição, num bom estado emocional. I hope that this isn't the case for you. Eu espero que esse não seja o seu caso, ou que isso não aconteça com você. So, let's talk about 5 ideas to develop emotional mastery in your life. Então, vamos falar sobre 5 ideias para desenvolver domínio emocional em sua vida, ó, in your life, so that, a fim de que ou para que you can have more of a continuing feeling, você possa ter um sentimento contínuo, ó, continuing feeling, um sentimento contínuo, and sense of self, e senso próprio, and strength, e força. A continuing feeling, um sentimento contínuo, constante ou estável. E a sense of self é uma consciência de si mesmo, onde você se apropria das suas emoções, de quem você é e de como você é. Então, a sense of self, uma consciência de si mesmo. Strength é o substantivo força. E você já viu essas palavras várias vezes, ó. São todas da mesma família. Strength, lembrando, chamando atenção para a pronúncia, strength é força. Strong é o adjetivo que significa forte. Stronger é o adjetivo comparativo, que significa mais forte. E to strengthen é o verbo que equivale a fortalecer. Então, vamos revisar esse slide. So, let's talk about 5 ideas to develop emotional mastery in your life. Tudo isso, então. Então, vamos falar sobre 5 ideias para desenvolver domínio emocional na sua vida. Para que você possa ter, ó, so that you can have more of a continuing feeling, mais de um sentimento contínuo, constante ou estável, de consciência de si mesmo e da sua força. Number 1, we've gotta begin with empathy. Primeiro, temos que começar com empatia. Before we even talk about your emotional world, antes mesmo de nós falarmos sobre seu mundo emocional, your emotional world, let's make you more informed. Vamos te deixar mais informado about the emotional world of others, sobre o mundo emocional dos outros. Before we even talk about something, antes mesmo de falarmos sobre alguma coisa ou sobre algo. Let's make you more aware of something. Vamos te deixar mais consciente ou mais informado sobre alguma coisa ou de alguma coisa. You know, sabe, a lot of folks, muitas pessoas, they never really observed the feelings that other people are experiencing. Eles nunca observaram de verdade ou realmente the feelings that other people are experiencing. Os sentimentos que outras pessoas estão experienciando ou vivenciando. They're always in their own thing. Eles estão sempre na deles, sabe? Então, they're always in their own thing, you know? Eles estão sempre na deles. I wouldn't call narcissistic per se. Eu não chamaria de narcisismo, por assim dizer. But they are in that. Mas eles estão naquele. They are in that sort of tragic place. Eles estão naquele tipo de lugar trágico. Tragic place. Tragic é o adjetivo aqui, place é lugar. Where everything is about me, 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 me.
onde tudo é sobre mim, só eu. É o foco somente no seu problema, nas suas emoções. Você está naquele lugar tão trágico, ó. They are in that sort of tragic place. Eles estão naquele tipo de lugar tão trágico, tão dramático, que tudo é sobre mim, que tudo é sobre você. Você não consegue perceber o que está acontecendo em sua volta e muito menos as emoções das outras pessoas. To be always in their own thing. Esse primeiro chunk que apareceu aqui. Estar sempre na deles ou focados em si mesmos. How do I feel? Como eu me sinto? What do I think? O que eu penso? What's happening to me? O que está acontecendo comigo? And sometimes the real understanding about ourselves comes in our connection to humanity. E algumas vezes, ou às vezes, uma compreensão real, um entendimento real de nós mesmos ou sobre nós mesmos, comes in connection to humanity, vem da nossa conexão com a humanidade. The feelings of others, os sentimentos dos outros. Because, you know what? Porque, quer saber? The feelings of others, os sentimentos dos outros, can give us perspective in the feelings of ourselves. Podem nos dar perspectiva aos nossos próprios sentimentos, in the feelings of ourselves. The real understanding, o real entendimento, a real compreensão de alguma coisa. E the feelings of others, os sentimentos dos outros. E the feeling of ourselves, os nossos próprios sentimentos. When you go volunteer at a soup kitchen, quando você é voluntário, você vai ser voluntário at a soup kitchen, um sopão comunitário, or a domestic abuse center, ou um centro de abuso doméstico, or somewhere where people are really struggling, ou algum lugar onde as pessoas estão realmente sofrendo com dificuldade, it helps you develop a greater level of gratitude and appreciation. Isso te ajuda a desenvolver um nível maior de gratidão e apreciação ou valorização. It helps you develop concern for others. Isso te ajuda a desenvolver preocupação pelos outros. To go volunteer equivale a ir fazer trabalho voluntário. To be really struggling equivale a estar vivenciando grandes dificuldades, especialmente dificuldades financeiras. To be experiencing great difficulties, especially financial difficulty. Somewhere where people are really struggling. Então, algum lugar onde as pessoas estão realmente enfrentando dificuldades. E concern é um sinônimo de worry ou preocupação. Because if we don't have concern for others, porque se não temos preocupação pelos outros ou se não nos preocuparmos com os outros, it's hard to have real concern for self. É difícil termos uma preocupação real conosco mesmos ou uma real preocupação própria. And if we don't learn more concern for self, e se não aprendermos mais autopreocupação ou preocupação com nós mesmos, then we won't even pay attention to our emotions. Então, nós nem mesmo prestaremos atenção às nossas emoções. To be concerned about others equivale a ter preocupação ou se preocupar com os outros. E to have a real concern for self, ter uma preocupação real por si mesmo. To pay attention to something, esse chunk aqui equivale a prestar atenção a algo.
We will just keep choking it down. Nós vamos continuar sufocando as emoções. And pushing it away. E empurrando-as, colocando-as de lado. So, first, I'll just say. Então, primeiramente, ou primeiro, eu só falarei. Before you develop any emotional mastery in life, antes de você desenvolver qualquer domínio emocional na vida, it's about time to connect with other people's emotions again. Está na hora de conectar com as emoções das outras pessoas de novo. Mais uma vez. It's about time, está na hora, to connect with other people's emotions again. De conectar com as emoções de outras pessoas de novo. See how they feel. Ver como eles se sentem. To keep choking emotions down equivale a reprimir ou sufocar as emoções, não expressar as emoções. To push your emotions away é o mesmo que evitar as emoções, deixá-las de lado, ignorá-las, não dar importância a elas. It's about time, todo esse pedacinho aqui significa está na hora, chegou a hora, chegou o momento. It's about time we do something. Esse é um exemplo utilizando esse chunk aqui. Está na hora de fazermos alguma coisa. It's about time we do something. Pay attention to what they're saying. Preste atenção ao que eles estão dizendo. Try to read into body language a little bit. Tente ler a linguagem corporal, ó, body language, a linguagem corporal, a little bit, um pouco. Not to make assumptions, não fazer suposições, but to seek understanding other people again, mas procurar entender outras pessoas de novo, ou mais uma vez. Like, turn the world view lens, como girar ou virar as lentes de visão do mundo, like you're operating a camera, como se você estivesse operando, like you're operating, como se você estivesse operando uma câmera. Esse like aqui, ele usa como um vício de linguagem, né? Nós dizemos o né, e eles usam bastante o like, que equivale nesses casos a como por exemplo, like, a camera, como uma câmera. And zoom in the people's emotions again. E dar um zoom nas emoções das pessoas de novo, ou mais uma vez. People's emotions, emoções das pessoas. Lembrando que esse apóstrofe S aqui indica posse. Então, tradução literal seria in the emotions of people, mas em inglês dizemos the people's emotions, que equivale às emoções das pessoas. To make an assumption equivale a make a decision based on poor evidence. Tomar uma decisão baseada em provas muito fracas ou insuficientes. Por exemplo, people tend to make assumptions about you based on your appearance. As pessoas tendem a fazer suposições sobre você com base ou baseadas em sua aparência. To turn the world view lens. Girar ou virar as lentes de visão do mundo. Ó. The world view lens. Lens é lente, view é visão e world é mundo. Então, as lentes de visão do mundo. To seek understanding equivale a tentar compreender ou tentar entender alguma coisa. E to zoom in the people's emotions, esse zoom aqui é o verbo aproximar. É aquela função da câmera que você ativa quando quer aproximar uma imagem. Então, to zoom in the people's emotions equivale a se aproximar ou perceber mais de perto as emoções das pessoas. When you're watching a movie,
quando você está assistindo um filme. When you're having lunch with your wife, quando você está almoçando com a sua esposa. Having lunch, almoçando. When you're talking with the kids, quando você estiver falando com as crianças. Try to start asking yourself. Tente começar a se perguntar ou a se questionar. Ask yourself, pergunte a si mesmo ou se questione. What are they feeling? O que eles estão sentindo? What do I feel like they're thinking? O que eu sinto que eles estão pensando? And then ask. E então pergunte. Is this what you're feeling? É isso que você está sentindo? Is this what you're thinking? É isso que você está pensando? Because the more you're able to identify other people's emotions, porque quanto mais, the more, quanto mais você é capaz, you're able equivale a você consegue, ou você é capaz, ou você está apto. To identify, a identificar other people's emotions, as emoções de outras pessoas, the more you might learn something about yourself. Então, mais você pode aprender algo sobre si mesmo ou sobre você mesmo. So I say, então eu digo. The more, the better. Esse chunk aqui, eu utilizei aqui para exemplificar o the more, que equivale a quanto mais. Então, the more, the better. Quanto mais, melhor. The better, melhor. The more you study, the more you learn. Quanto mais você estuda, mais você aprende. The more you travel, the more you want. Quanto mais você viaja, mais você quer, ou mais você quer viajar. You might learn something about yourself. Esse é outro chunk que apareceu aqui. Pode ser que você aprenda algo sobre você mesmo, ou você pode aprender algo sobre você mesmo. Essa estrutura de more mais o comparativo, a gente vai ver em detalhes nas aulas de gramática. Então, nesse momento, preocupe-se somente em entender essa frase aqui. To develop a greater connection and strength with yourself, para desenvolver uma maior conexão e força consigo mesmo, develop a greater connection and strength with other people too. Desenvolva uma maior conexão e força com outras pessoas também. And that's a big leap in point. E esse é um grande salto ao ponto. A big breakthrough for a lot of people. Um grande avanço, um grande progresso, uma grande superação for a lot of people, para muitos ou para muitas pessoas. Greater é o comparativo do adjetivo great, e que significa maior. Então, usamos o adjetivo great, seguido pela partícula er, e transformamos o adjetivo great no comparativo greater. A big leap, um grande salto. E a big breakthrough equivale a um grande avanço, um grande progresso ou uma grande superação no sentido de melhorar, evoluir como pessoa. Concluímos aqui a primeira parte do estudo da transcrição desse vídeo sobre Secrets to Developing Emotional Mastery. Continuaremos na próxima videoaula. Até já!